um assunto que gerou muita polêmica. Muitos pastores dizendo que quem vota na esquerda não vai ser salvo. E, e aí gerou muita repercussão no Brasil aí durante as eleições presidenciais, onde a igreja brasileira praticamente totalmente apoiou um partido e, e aí os líderes, a maior parte da liderança evangélica apoiou esse partido, esse presidente, e muitos chegaram aí nas redes sociais dizendo que se votasse no partido da esquerda não teria nem salvação. O que é que o senhor tem a dizer? Qual o seu ponto de vista, a sua visão em relação a esse assunto? Olha, é um assunto meio polêmico, mas eu vi muito um certo líder, até foi nosso líder, presidente do ministério e também foi por muitos anos o presidente da Convenção Geral. E ele disse de alto e bom som que se algum pastor do ministério dele ou da Convenção Geral votasse na esquerda, estava desligado da convenção, de todas as convenções estadual, da Convenção Geral e também do Ministério, e tirado da sua igreja. Se fosse pastor presidente de campo, presidente de congregação, ele ia ser afastado, né? Eu, porém, não vejo desse lado. Eu não vejo assim, né? Porque o direito ao voto é único, né? Você não tem obrigação. O voto é uma coisa que está fora da igreja. O voto você está votando como cidadão, como pessoa terrena aqui, ó. É aqui, né? O reino do céu é outra situação, o ministério é outra situação. Você não está fardado a carregar essa culpa de por que você não votou na direita ou na esquerda. Então, Na verdade, essa questão também, se fosse levar para esse lado que o pastor acabou de mencionar, que essa realmente é a mensalidade, é a posição, né? É a visão de muita gente. Mas se você for parar para analisar, no tempo lá do rei Saul, que não havia rei naquela época, e Deus se sentiu naquela época até rejeitado pelo povo. Então, se você for parar para pensar, e com essa linha de raciocínio dizer que quem votar na direita ou na esquerda vai para o inferno, então o povo já estava condenado, porque o povo, Deus disse, você for lá na Bíblia lá, né, a gente até passou uma época quando a gente estava lá em Angélica, que a gente ficava ouvindo, não sei se você se recorda, a gente ia tomar aquele sorvete naquele calor de 40 graus. Meu Deus. A gente estava meditando muito na Bíblia, o Queiroz foi uma época que a gente foi trabalhar em uma outra cidade, no Mato Grosso, e a gente estava orando muito e meditando na palavra, e lá eu descobri que Deus se sentiu rejeitado pelo povo. Ele chega a falar, né? Para o profeta daquela época, que eu acho que era Samuel, e Samuel foi dizer para Deus, nossa, eles rejeitaram, e Deus dizia, não, eles não rejeitaram o seu governo, eles rejeitaram o meu. Ou seja, então o povo já estava condenado, se for pensar, porque votou na esquerda ou na direita, vai para o inferno, ou vai... Eu acredito que isso eu costumo dizer, que tem coisas que são humanas, e o povo quer colocar como se fosse uma posição de Deus. Eu entendo que tem coisas que são coisas humanas, e isso é uma coisa humana. Na verdade, irmão Marco Aurélio, o que acontece? Quando Deus ouve o clamor do povo, o povo de Israel, ele olhava para as outras nações e se perguntava, mas por que é que nós não temos um rei? Todas as nações, a Babilônia, a Síria, a Mesopotâmia, Egito, todos lá atrás tiveram reis. E o povo de Israel até agora não tem rei. Então o que Deus faz? Quem julgava nessa época as leis era através do profeta Samuel. Samuel tinha 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz, porque julgava as causas de Israel. E o povo não queria mais ouvir a voz de Deus através de Samuel. Então foi que eles escolheram um rei. Quando eles olharam para Saul, eles se identificaram com a postura de Saul. Né? Saul estava ali, o filho de Quis, né, procurando a jumenta, quando
se deparou com Samuel e Deus falou com ele, hoje esse é o profeta. Porque era o povo pedindo. Então foi a vontade permissiva de Deus que o povo elegeu a Saul rei. Foi a vontade do povo que se levantasse um rei sobre a terra. Mas a escolha de Deus estava em Davi. Então nós entendemos que sempre o povo vai ter uma segunda opinião. Né? Pastor, o que é que o senhor tem a dizer dessa visão onde os líderes, ele diz que não vai ter salvação se voltar no partido da esquerda? E o que é que o senhor pensa, o que é que o senhor acha desse raciocínio, dessa mentalidade, desse perfil desse líder que fala que não pode voltar em outro, ou seja, é contra a vontade dele, tem que fazer tudo? Nós vamos abordar aqui, pastor Luciano Queiroz, num outro podcast onde eu for convidado, onde o nosso irmão Marco Aurélio me convidar, sobre maçonaria. Esse é pesado, muito pesado esse assunto, gerado muita polêmica dentro da igreja, e nós sabemos que a maçonaria é o braço forte do diabo. Infelizmente, irmãos, não é só uma sociedade filantrópica. Ela tem muito misticismo, ocultismo e satanismo junto. Quando o evangelho chegou no Brasil, infelizmente, ela vem por imposição. As igrejas protestantes chegaram aqui pela maçonaria. O caso da Batista, é o caso da Presbiteriana e de muitas outras, o mormonismo, a igreja adventista, que chegaram através dos maçons aqui. E isso é uma coisa que gera polêmica também. Não tem como você dar uma mão para Deus e outra mão para o diabo. Como que eu vou julgar uma coisa, a igreja, no geral, por uma situação que um líder causou, que um líder aceitou e que ele mesmo fez esse tipo de pacto, de acordo. Então, você veja bem, eu não posso dizer que o povo que votou na esquerda vai para o inferno, ou o pastor que apoiou a esquerda vai para o inferno. Se ele apoiou coisas erradas, que ferem os princípios bíblicos, seja ele da esquerda ou da direita, ele vai perder a salvação. Eu acredito assim, que seja ele da direita ou da esquerda, se ele apoiou coisas que feriram os princípios bíblicos, eles vão perder a salvação. Mas não significa que especificamente aquele que votou na esquerda vai perder a salvação. Quando a causa... Então, o senhor, na sua linha de raciocínio, a salvação não está entrelaçada a quem vai votar ou quem deixa de votar. Não. Não está entrelaçado. Não interfere na salvação. Até porque o voto é secreto. Ele vai votar, ninguém sabe em quem ele votou. É ele e Deus. Agora, se estiver militando, se estiver apoiando causa errada, vai perder sua salvação. Seja da direita ou da esquerda, ele vai perder a sua salvação. Se ele estiver de mão dada com coisa errada,